Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amigos, nós começamos a semana quente, literalmente quente. Nós tivemos material bélico desfilando hoje por Brasília e a extrema-esquerda, lógico, que ia se aproveitar da situação para tentar malhar mais um pouquinho o presidente. Como que se nós estivéssemos preocupados com o que a extrema-esquerda fala, ou com o que a extrema-esquerda faz. Nós nos preocupávamos quando eles estavam no poder, porque tudo que eles faziam era contra o povo. O que mais eles fizeram foi nos roubar. Então, isso sim nos preocupava. Mas eu sempre digo que quem corre de polícia, quem tem medo de polícia, ou no caso, quem tem medo das forças armadas do seu próprio país, são os bandidos. A não ser que nós estivéssemos vivendo uma ditadura como a venezuelana. Mas, por incrível que pareça, estes mesmos que criticaram o presidente, que hoje recebeu ali os blindados, o material que desfilou ali por Brasília, pela esplanada ali, passou em frente ali o Palácio do Planalto, esses mesmos que criticam o presidente por isso, eles são os que apoiam ditaduras como a Venezuela, como Cuba, como China, por exemplo. Eles acham que estes países são exemplos a serem seguidos e que o presidente Bolsonaro é um ditador. Desde antes do presidente ser eleito, quando ele ainda era um deputado federal, quando ele era candidato à presidência, eles já vinham ali colocando essa pecha no presidente de ditador, porque o presidente nunca concordava com o que a extrema-esquerda dizia, e sempre estava criticando a roubalheira do PT naquela época, em que o PT estava no poder, que culminou ali com a cassação da Dilma e com a prisão do ex-presidiário, hoje ex-presidiário, o Lula. Foi preso porque montou ali uma quadrilha e os petistas ainda têm a audácia, a cara de pau, de tentar comparar o governo Bolsonaro com o governo Lula. Não precisa ir muito longe, basta comparar os ministros. Vamos comparar o Paulo Guedes com o Palocci, por exemplo. Palocci devolveu 100 milhões de reais em delação premiada, dinheiro que ele tinha pego de propina. Dá para comparar com o Paulo Guedes. Se nós formos olhar o Tarcísio, que foi inclusive ministro em governos petistas, só que lá ele não se destacava. Por quê? Porque ele não tinha autonomia. Porque ele não tinha liberdade de fazer o que ele faz hoje no governo Bolsonaro. E hoje o ministro Tarcísio é reconhecido um dos melhores ministros da infraestrutura que nós já tivemos no Brasil. O cara simplesmente é impressionante o que o Tarcísio Gomes de Freitas faz no Ministério da Infraestrutura. Nós temos também ministros como a própria Damares dos Direitos Humanos, isso daí é odiado pela extrema-esquerda. Mas quando uma ministra como a Damares é odiada pelo pessoal da extrema-esquerda, nós temos que amá-la. Porque é como o presidente sempre disse, se você for agradar a extrema-esquerda ou a imprensa brasileira, você não pode ficar no governo. Você está no caminho errado. Porque eles se acostumaram tanto com aquela forma de governar ou desgovernar, né? Na verdade, eles governavam para eles, interesses próprios, né? Nós vimos o que aconteceu no Mensalão, no Petrolão, e ali, como eu já disse dias atrás, a harmonia reinava. A coisa era só harmonia entre os poderes. Rolava dinheiro para lá, rolava malas para cá, malas de dinheiro, né? Todos se lembram daquele apartamento do Gedel recheado com 51 milhões de reais em espécie. Com certeza aquilo ali não era o único bunker que guardava dinheiro. Com certeza não era. Aquele ali foi o que foi descoberto. Quando se é descoberto algo de corrupção em um governo, isso normalmente tem muito mais coisa por trás. No governo Lula, por exemplo, nós tivemos ali o Mensalão, depois nós tivemos Petrolão, no governo Dilma também continua essa prática, mas com certeza muitos dos crimes eles ficam escondidos e a gente acaba não tendo conhecimento da existência dele.
Mas enfim, voltando a falar do tema hoje, lá do material bélico que desfilou ali por Brasília, né? O desespero da extrema esquerda e da extrema imprensa é risível, é risível. Nós vemos matérias falando que o presidente, em dia de votação do voto impresso, ele coloca os tanques de guerra nas ruas. Sendo que esse material saiu do Rio de Janeiro há dias, nem estava agendado a votação do voto impresso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apenas aconteceu do Arthur Lira marcar para o mesmo dia que o material bélico ia chegar em Brasília. Então, se alguém fez alguma coisa para coincidir, foi o Arthur Lira que agendou para hoje. Porque não tinha como, é impossível o presidente reunir esse material e trazer de um dia para o outro para Brasília para atemorizar. Nós não precisamos de forças armadas com tanques para colocar medo na esquerda. Para colocar medo na esquerda, basta falar a verdade. Basta mostrar uma carteira de trabalho para muitos deles, eles já saem correndo. Então não precisa de tanque de guerra para colocar medo na esquerda. A esquerda se acostumou a colocar a pecha de ditadura nas Forças Armadas, porque na época do regime militar, que eu me recuso a chamar de ditadura militar, e é o que eles fazem, né? Eles chamam de ditadura militar. Eu vivi essa época, eu lembro muito bem a liberdade que nós tínhamos de ir e vir. Nós podíamos, quem quisesse, pudesse sair do país, podia sair. Você tinha a liberdade de trabalhar, empreender, de ter o seu patrimônio, de ter a sua arma, inclusive, para a sua defesa. Como que uma ditadura permite que o cidadão tenha armas? Geralmente as ditaduras, como é o caso de Venezuela, de Cuba, eles desarmam a população. Eles desarmam a população para poder subjugá-la. E é o que nós temos hoje, exatamente o contrário que o presidente Bolsonaro defende, que ele quer que a população tenha direito a ter a sua arma para a sua defesa, para que nunca o país seja subjugado por uma ditadura. Então, meus amigos, era isso, a hipocrisia da extrema esquerda cada dia mais aflorada. Quanto mais esse pessoal da extrema esquerda fala, mais eles deixam aparecer a hipocrisia e a desonestidade intelectual. Hoje eu estava vendo alguns discursos ali, porque hoje está agendado o voto impresso, né, a PEC do voto impresso. E eu estava vendo alguns discursos dos petistas dizendo que nós estamos querendo voltar para o voto de papel. Então, o ministro Barroso foi para dentro do Congresso fazer lobby com essa narrativa da volta ao voto às cédulas de papel, e os petistas, lógico, eles adoram a mentira e detestam a verdade, lógico. Então, eles já estão com essa narrativa dizendo que nós estamos querendo voltar para a cédula de papel. E por isso eles votam contra o voto impresso e auditável. Eles não gostam de transparência, a verdade é essa. Eles detestam algo que seja transparente e que não seja possível fraudar, porque eles viveram na mentira e eles viveram na desonestidade sempre. E, como o Rodrigo Constantino disse hoje, eu não temo os canhões das Forças Armadas. Eu temo os canhões do PT e do PSOL. Eu só não vou concordar 100% com o Rodrigo Constantino porque ele omitiu os canhões do PCdoB. De resto, eu assino embaixo. Fiquem todos com Deus, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau.